Olá, pessoas lindas do meu coração, e são mesmo muitos lindos, os mais lindos do Paraná estão aqui me assistindo, viu? Viu? Ganhou elogio hoje, viu? Só porque está assistindo a aula de matemática. Olha que legal. Estamos no final do ano, mas não terminamos ainda, hein? Vamos finalizar e finalizar bem, ok? Muito bem, troféu joinha para você que está aí. Vamos aprender mais um pouquinho? A professora Ju está aqui ansiosa para que você possa aprender, para poder dar aula, porque a gente está aqui fazendo o que a gente ama. E eu estou morrendo de saudade de vocês, morrendo. Essa noite até sonhei, sabia? Sonhei que estava dando aula. Fazer o quê, né? Mas eu sei que vocês estão me ouvindo aí. Então, vamos lá continuar a interagir por aqui, que é o jeito, tá bom? Não esqueçam, gente, de acessar a sua frequência pelo Classroom, tá bom? Isso é muito importante, a gente vive repetindo, mas é muito importante que você não esqueça de todas as disciplinas que você teria no dia, tá bom? Da sua grade horária. Se você está assistindo pela TV, não esqueça de organizar o seu material e levar na escola. E o último recadinho é as videoaulas, os Meets, ok? Não esqueça, o professor colocou o link, vai lá, acessa no dia, no horário marcado e pode interagir um pouco com o professor, perguntar, tirar suas dúvidas, conversar com os colegas, ver como é que o povo está caminhando aí, como que está na casa do colega. E por aí nós caminhamos e chegamos nesse final de ano, ok? Vamos para a nossa aula? Você lembra o que a gente trabalhou na última aula? Grandezas inversamente proporcionais. Quando uma aumenta, a outra diminui. Então tem que pensar um pouquinho antes de resolver. Se começar a desembestar lá, resolver o negócio, sem pensar, você vai resolver como se fosse diretamente. E daí fica errado, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar com regra de 3 simples. Aquela bem fácil que a gente resolve assim, ó. Em multiplicação em x, né? Mas vamos respirar, né? A professora já fica adiantando tudo que vai ver. Vamos devagar? Vem comigo, olha lá. Regra de 3 simples, o que é? É uma estratégia, uma ferramenta, um jeito de você resolver situações, ó. Para cálculo de valores desconhecidos em problemas que relacionam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então, a regra de 3 é uma ferramenta que nós podemos utilizar nas duas situações, tá bom? Receba esse nome por que tem regra de 3? Porque nós conhecemos 3 informações e nos falta a quarta. Porque ali eu tenho uma igualdade de razões, eu tenho uma proporção. Então, eu tenho 2 frações igualadas. 2 frações, cada fração tem 2 informações, certo? Numerador, denominador. Numerador, denominador. Nós temos 4 informações. Mas são conhecidas apenas 3. E você vai descobrir a quarta. Por isso que tem esse nome, certo? E a regra de 3 é perfeita para resolver várias situações que aparecem no dia a dia, gente. Muito importante saber essa ferramenta, tá bom? Olá, utilizamos a regra de 3 simples para solucionar problemas tanto diretamente das grandezas como inversamente proporcionais. Só respira um pouco. Tem um detalhezinho diferente, tá bom? Por isso que você precisa reconhecer se as grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente, porque tem um detalhe diferente na resolução. Quer saber qual? Olha aqui. Para grandezas diretamente proporcionais, o negócio é direto, entendeu? Diretamente proporcionais, direto. Você multiplica em x e pronto, resolveu o seu problema. O número que está multiplicando com a letra passa dividindo, isola a letra, aquela coisa toda e encontra a solução, tá bom? Então, grandezas diretamente proporcionais você resolve direto. Para as grandezas inversamente proporcionais tem um detalhezinho. O detalhezinho é esse, ó. Nós podemos utilizar a regra de 3, mas nós precisaremos inverter uma das razões antes. Tá bom? Então, ó, inversamente proporcional, você inverte uma das razões. Se você não fizer isso, dá tudo errado. Por isso que você precisa, de novo, determinar se essas grandezas são diretamente ou inversamente, tá bom? Então, olha aqui, ó. Se essa aqui, eu montei a proporção, ó.
Só que eu sei que essas grandezas são inversamente, porque eu li o problema, ok? Você só tem como saber se você lê o problema, analisar quais são as grandezas em questões. Grandezas, não os números, tá bom? As grandezas. Você terá que inverter um, ó. Eu, nesse caso, inverti a segunda fração, ó. O C estava como numerador em cima, veio parar embaixo. O D estava como denominador, foi parar lá em cima como numerador. Depois de você inverter uma delas, eu poderia ter invertido A sobre B também. Escolhe uma e inverte. Aí sim você multiplica em X para poder resolver. Ok? Entendido? Respira fundo. Vamos lá então, vamos para o exercício. Diz assim, ó. Camila pagou R$ 3,50 por 2,5 kg de laranjas. Ok? Pedro quer comprar 1,8 kg de laranjas. Quanto Pedro pagará? Então, quais são as duas grandezas envolvidas aqui? O valor pago e a massa, o peso. Lembra? Peso é uma força, mas a gente acaba usando essa palavra mesmo, né? O peso das laranjas. Essas duas grandezas são diretamente proporcionais ou são inversas? Eu vou dar um tempinho para você pensar e a gente já volta. Daí, pensou? Laranjas, quanto que vai pagar? Imagina, ó, vamos lá pro mercado. Tá lá no mercado, colocando laranja na sacolinha. Quanto mais laranjas você comprar, mais você pagará. Então, grandezas diretamente proporcionais. Por que eu preciso saber disso? Para saber como que eu vou resolver. Se elas são diretamente proporcionais, nós podemos resolver em X, direto, sem precisar inverter nada, tá bom? Então, ó,
Pedro irá comprar menos laranjas que Camila, né? Camila comprou 2,5 kg, ele quer 1,8 kg. Então, se ele comprou menos laranja, ele vai pagar um pouco menos que o que Camila pagou também. Diretamente proporcional. Então, vamos montar, ó. Você pode organizar numa tabela também, se você quiser. Ó, o preço, R$ 3,50 pela massa, 2,5 kg, ok? Se o Pedro comprar 1,8 kg, vai pagar quanto? Coloca uma letra ali, a letra que você quiser, ok? Matemática, o professor gosta muito do tal do X e Y, mas você pode colocar A, B, C, a letra do nome da mãe, a tua letra do teu nome, do teu sobrenome, o que você quiser. L de laranja, ok? Brinque com as letras. Cada exercício você põe uma letra diferente, você vai ver que a matemática pode ficar divertida. E daí? Se é diretamente proporcional, você multiplica direto sem precisar se preocupar com nada. Então, ó, tá lá a proporção montada, ó, 3,50, 2,50, x e 1,80. E você multiplica em x, ó. 2,5 vezes x igual a 3,5 vezes 1,8. Faz a multiplicação ali, deu 6,3 e passa o 2,5 dividindo, ok? Você pode fazer inclusive na calculadora. Nosso objetivo aqui é que você aprenda a resolver por regra de 3, tá bom? A resposta vai dar 2,52. Então, quanto que o Pedro pagará pelas laranjas? R$ 2,52. E faz sentido porque é menos do que a Camila, vai pagar. Ó. Camila paga R$ 3,50. Ok? Certo? Tudo ok? Tudo coerente aqui? Vamos para o segundo. Eu vou ler e vou dar um tempo para você responder. Um automóvel trafegando em uma estrada a velocidade constante de 90 km por hora, tá indo, né? Faz uma viagem 2 horas e meia, 2,5 horas, ó, 2 horas e meia. A viagem de volta é feita a uma velocidade constante de 75 km por hora. Qual é o tempo de duração dessa viagem? Pensa aí que eu já volto.
Pensou na situação? Ai, uma viagem, que gostoso viajar, né? Imagina, a viagem está indo lá no automóvel, ele está indo a uma velocidade constante de 90 km por hora. Professor, isso não acontece, né? Porque tem lombada, tem farol, tem carro que fica na frente, tem caminhão, tem... Gente, é uma situação mais utópica, né? Nós sabemos que a realidade, a velocidade não é constante, ela é variável. Mas, para o nosso problema, E está escrito ali, né? Velocidade constante de 90 km por hora. Então, vamos imaginar que está indo bem, né? 90. Diz que ele demora 2 horas e meia para fazer esse trajeto a 90 km por hora. Aí, na volta, estava mais tranquilo, né? Voltou a 75 km por hora, voltou um pouquinho mais devagar. Se a velocidade diminuiu, o tempo do percurso também vai diminuir? Opa, se eu diminuir a velocidade, será que diminui o tempo também? Não, né? Se ele voltar mais devagar, significa que vai demorar um pouquinho mais para chegar em casa. Então, repare que são grandezas inversamente proporcionais, tá bom? A questão da velocidade e do tempo para finalizar o percurso. Essas são as grandezas. Velocidade e tempo, ok? Quanto mais você aumenta uma, mais você diminui a outra, considerando o percurso fixo, ok? É o mesmo trajeto de ida e volta, tá bom? Então, sabendo que são grandezas inversamente proporcionais, nós vamos precisar inverter alguma coisa na hora de resolver. Vamos montar primeiro? Vai ficar assim, ó. Aqui foi montado em tabelinha também. Então, olha lá, 90 km por hora leva um tempo de 2 horas e meia, 2,5 de horas, ok? Só lembrando, não é 2 horas e 50 minutos, tá? É 2 horas e meia, então são 2 horas e 30 minutos. Né? O total do tempo não é 100, é 60. Então, só toma cuidado com isso, ok? Se ele voltar a 75 km por hora, quanto tempo ele vai levar? Olha o Y que eu falei aqui, ó. É incontrolável. Quando a gente vê, a gente já coloca X e Y. Não sei por quê. Ó, o tempo, a velocidade diminuiu, o tempo vai aumentar. Grandezas inversamente proporcionais. Beleza, se elas são inversas, eu vou inverter alguém. Eu não sei por que também, mas eu sempre inverto a segunda fração. Deve ser chilique de professor. Olha lá. Eu mantive a primeira fração fixa, primeira razão, e a segunda inverti, ó. O y estava como denominador, foi como numerador em cima. O 2,5 era numerador, veio para baixo, ó, denominador, ok? E invertido, agora sim, é só multiplicar em x. Vai ficar 75 vezes y igual as outras duas informações, ó, 90 vezes 2,5. 90 vezes 2,5, 225. 75 passa dividindo, dá 3. Que bom, deu um número inteiro, bem bonitinho, né? A gente fica bem feliz quando dá um número inteiro num exercício. Então, significa que a viagem durará 3 horas, né? Para ir foi em 2 horas e meia, para voltar, voltou um pouquinho mais devagar, então levou 3 horas para voltar, ok? Inversa, uma aumenta, a outra diminui. Beleza? Vamos para o último? Exercício 3. Ó, na bula do medicamento de Patrícia, consta que a dosagem é 4 gotas para cada 10 quilos da massa corporal. Se a massa corporal de Patrícia é 65 quilogramas, quantas gotas ela deve tomar desse remédio? Pensa aí, já voltamos.
Muito bem, vamos entender a situação aqui. A dosagem do medicamento é assim, né? Cadê? 4 gotas para cada 10 quilos de massa corporal, ok? Essa é a dosagem. Então, vamos pensar. Quanto maior a massa corporal de uma pessoa, será que mais do medicamento, mais gotas ela vai precisar tomar? Sim, né? Então, são grandezas que são diretamente proporcionais. Quanto menor a massa, menor a quantidade de gotas. Quanto maior a massa, maior a quantidade do medicamento a ser tomado. Se é diretamente, ficou um pouco mais rápido, né? Vamos lá anotar? Então, ó, aqui eu não fiz tabela, ó. 4 gotas, 10 quilos de massa. G gotas, ó, usei G aqui, ó, que legal, ó. Quantas gotas para uma massa de 65 quilogramas? As duas aumentam, né? Porque aqui aumentou a massa, então vai aumentar a quantidade de medicamento. Então, é só resolver multiplicando em X, ó. 10 vezes G, 10G. 4 vezes 65, 260. O 10 passa dividindo, significa que terá que tomar 26 gotas do medicamento, ok? Se a massa fosse 10, tomava 4 gotas. Como a massa é 65 quilogramas, vai tomar 26 gotas do medicamento, ok? As duas informações aumentaram, grandezas diretamente. E como a maioria das grandezas são diretamente, gente, a gente acostuma montar e já resolver multiplicando em X. Mas você precisa dar aquela respirada para ver se é inverso, tá bom? Então, resposta certa, letra C, 26 gotas, ok? Então, hoje trabalhamos um pouquinho sobre regra de 3 simples. Na próxima aula, vamos trabalhar mais um pouquinho de regra de 3, porque essa é uma ferramenta importantíssima e fácil, ok? Então, não perca a próxima aula, eu espero você. Beijo!